E o mês de agosto todo nós estamos vivendo o tema flechas, somos flechas. O mês da juventude, como igreja, nós temos intencionalmente ainda mais olhado para a nossa juventude. De sexta, sábado, domingo, nós temos estimulado a nossa juventude a vivenciar experiências com Deus. E também durante a semana, em diversas atividades, nós vamos ter lives de oração e tantas outras atividades que têm estimulado a nossa galera, o pessoal da UP, do Gol e da XP. Mas pensando no mês, esse mês, e o tema Somos Flechas, eu queria nessa manhã compartilhar uma experiência de fé, uma história de fé. Quando Deus nos lança como flecha, Ele nos lança com um objetivo. E durante todo o processo, até chegarmos ao alvo, nós precisamos caminhar pela fé, entendendo que Ele vai sustentar cada um de nós diante dos desafios que temos. Talvez você já passou por diversas situações e tem passado principalmente nesse tempo de pandemia. Mas é o tempo de olharmos com os olhos da fé e caminharmos crendo que Ele tem um direcionamento muito claro para mim e para você. Alguém com muita propriedade disse que a fé é tudo quando você não tem nada. A fé é tudo quando você não tem nada, é quando nós dependemos totalmente de Deus. Nessa manhã eu quero te desafiar a ter uma experiência de fé. A você olhar para a tua vida, para a tua história, dentro do propósito ao qual Deus te criou. E entender que Ele sustenta, e entender que Ele te direciona nesse propósito, sustentando todas as suas necessidades. Você já teve alguma experiência de fé? Você que está em casa aí, você já vivenciou alguma experiência de fé, onde fez você crescer, amadurecer? Todo passo de fé que você deixa de dar, pode ser um milagre que você deixa de experimentar. Já parou para pensar nisso? Toda vez que nós recuamos, nós perdemos talvez a oportunidade de vivermos o sobrenatural de Deus, aquilo que Ele tem separado para nós. A palavra de Deus ela é rica em experiências de fé. Se nós formos olhar histórias de homens e mulheres que foram lançados como flechas, e eles só chegaram aonde eles chegaram porque eles viveram uma história de fé. Porque eles caminharam com a certeza que o Deus que lançou eles iria supri-los diante de todas as necessidades. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero ler apenas um versículo para nós iniciarmos esse nosso bate-papo dessa manhã. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, conecte aí no seu celular, onde você estiver. Hebreus capítulo 11, versículo 7 nos diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aqui na galeria da fé, nós podemos ver vários heróis, que foram lançados como flechas e que foram supridos diante das suas necessidades. Nós sabemos que Noé foi um homem de fé. Ele acreditou numa palavra, num fenômeno, nada não acontecido até então. Então ele simplesmente aceitou um desafio, ele recebeu um desafio. E ele foi lançado como flecha. Algumas coisas me chamam a atenção pensando na história de Noé. Quando eu olho ali em Gênesis, nós vamos ler algumas partes do texto da história dele. Antes de construir a arca, Noé ele teve que confiar em Deus. Antes de construir a arca, Noé teve que escutar a direção, o direcionamento, os detalhes daquilo que Deus queria. E se não bastasse, dentro do propósito ao qual Deus direcionou ele na construção da arca, depois do dilúvio, ele teve que renunciar, ele teve que abrir mão. E diante desses desafios, dessas observações que nós podemos ver na história de Noé, eu quero conversar nessa manhã. Mas nós podemos perceber que Noé ele só foi sustentado durante todo o período, toda a história dele, porque ele entendeu o propósito e ele ficou sensível àquilo que Deus estava direcionando para ele. Porque, queridos, construir a arca em primeiro lugar era ter que abandonar tudo o que ele tinha feito até então. Noé, ele tinha 3 filhos, ele era casado, ele tinha, assim como eu e você, ele tinha planos, ele tinha sonhos. E construir a arca significaria abrir mão para poder ser direcionado para algo novo. A segunda questão também é que construir a arca era simplesmente dar um passo de fé, sem saber como seria. E esse passo de fé é você aceitar a viver algo que você não tem noção alguma, mas você sabe que vai dar em algo.
você sabe que vai chegar em algum lugar. O viver o novo, por maior que seja a expectativa, nem sempre é fácil, porque requer de nós sairmos da nossa zona de conforto para vivermos pela fé. E quando Noé ele recebe a instrução de Deus para construir uma arca por conta de um dilúvio, nem ao menos chuva tinha naquela época. A informação que Noé estava recebendo naquela época não fazia sentido para ele, mas tinha propósito. Não fazia sentido, mas Deus estava direcionando. Você já recebeu algum direcionamento de Deus que para você, numa época, naquela situação, não fazia sentido, mas tinha um propósito? Não é porque a gente não consegue ver, não consegue enxergar, que não tem um propósito. Quando nós não conseguimos enxergar, é aí que nós caminhamos pela fé, experiências de fé. A ilustração que me vem à mente é como se nós estivéssemos no meio de um mar, num barco, e lá à frente nós víssemos um pontinho preto. Só que aquele ponto preto nós não sabemos se é um outro barco, se é uma pedra, se é uma ilha, se é um tubarão. Mas na medida que vamos navegando, na medida que prosseguimos, aquilo vai ficando mais claro até a gente conseguir enxergar. E assim é o relacionamento com Deus. Quanto mais caminhamos, quanto mais nos aproximamos, nós conseguimos perceber, por mais que não faça sentido. Preparando essa mensagem, Deus me trouxe a lembrança que há 11 atrás, eu e a Ariane, nós tomamos uma decisão de vivermos integralmente no ministério. Nós não tínhamos ideia do que, aonde estaríamos 11 anos depois. Naquela época, talvez foi loucura para muitos, para nós, mas diante de todo o processo, até chegarmos onde estamos, foi pela fé. E assim como não tem ideia daquilo que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 11 anos, pare e pense na sua vida. Onde você estava há 5 anos atrás? Em que direção você estava e para onde Deus te lançou que você está hoje? Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós podemos ficar até impressionados com o tamanho da arca que ele construiu. A forma como ele construiu. Aquilo como Deus usou como instrumento, mas o que mais deve nos impressionar é como ele permaneceu constante em fazer algo que para ele não tinha noção alguma, não fazia sentido. Já parou para pensar nisso? Você permanecer constante, você vai dar em alguma coisa e caminhar assim pela fé. Ele recebeu uma direção, mas ele só executou porque ele sabia quem estava dando essa direção. Quando Deus direciona, não precisamos temer. Quando Deus dá o direcionamento, Ele fala os detalhes para nós não precisamos temer. E nessa manhã Deus deseja nos levar a novas experiências. Eu quero que você abra seu coração, para que nesse momento Deus possa falar contigo. Você que está em casa também, abra seu coração, deixe o Senhor falar contigo. As maiores experiências de fé não dependem da lógica, mas dependem de uma convicção. Enquanto nós tentarmos explicar algumas coisas, não vai dar certo. Não depende de uma lógica humana, mas depende da convicção que Deus é Deus e Ele faz, independente das circunstâncias ao nosso redor. E diante dessa história eu queria tirar 3 lições para nós nessa manhã. A primeira lição: para que Deus possa suprir todas as nossas necessidades, nós precisamos de confiança. Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Então esquece como Ele vai fazer e confia que Ele vai fazer de alguma forma. Esquece como vai ser o processo, mas só confia que Ele vai fazer. Confia em quem te lançou. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O texto nos lembra: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que em Cristo Jesus voltar. Noé recebeu a palavra de Deus e não fazia sentido para ele, mas Deus estava falando e isso fazia sentido. Quando nós olhamos para esse direcionamento, quando nós olhamos, nós podemos perceber que, de alguma maneira, dentro da realidade daquilo que nós vivemos, nós podemos perceber quando Deus está no controle e quando nós estamos no controle. Nós podemos perceber quando Deus faz e quando nós fazemos. Mas no processo, enquanto nós nos preocuparmos em como Ele vai fazer e tentarmos dar o nosso jeito, nós perderemos a oportunidade de ver o sobrenatural de Deus. Quando nós chegamos como igreja, como IBB nesse local aqui, nós tínhamos 800 membros. 800 membros. E agora nós somos uma família perto de 4.500 membros. A IBB é uma igreja que não se preocupa como Deus vai fazer. A IBB
vive sabendo que Ele vai fazer, independente das circunstâncias, independente da pandemia, independente das limitações que estão a mim e a você. E nós conseguimos perceber que diante desse fazer de Deus, do executar de Deus e não nosso, nós somos instrumento na mão deles. Quantas famílias foram abençoadas durante essa pandemia? Mais de 5.000 famílias. Quantas, né, o pastor Eduardo falando aqui sobre, né, o batismo no presidiário. Queridos, meu Deus do céu, enquanto muitos estão tentando sacrificar, falando que tem que morrer lá na prisão mesmo, como IBB nós temos a oportunidade de levar vida e esperança. Esse é o diferencial quando nós esquecemos que como vai ser, mas que Ele vai fazer. A nossa tendência é querer ver um retorno rápido. A nossa tendência é caminharmos e se nós não vemos um retorno rápido, parece que nós desanimamos, nós desistimos, porque as coisas não acontecem como nós esperamos. A confiança nos faz viver um processo para uma experiência de fé. Pensa na história de Davi. Davi não foi rei da noite para o dia. Davi, um adolescente, ele cuidava o quê? Das ovelhas do pai. E ele lutou com um urso, com um leão. E ele viveu processos até chegar e lutar com Golias e poder ser nomeado rei. Mas foi um processo, não foi da noite para o dia. José não virou governador do Egito da noite para o dia. Ele foi lançado como flecha, ele viveu diversas situações no meio do período do caminho, mas ele focou no alvo, ele focou no sonho, ele focou naquilo que Deus havia colocado como propósito, e com isso ele pôde cumprir. Mas não foi da noite para o dia. Um processo. C.S. Lewis certa vez falou que não existe resultado sem processo. Não existe resultado sem processo. Viver o processo é necessário para experimentar o extraordinário de Deus. Não podemos pular etapa, queridos. Não podemos pular etapas. A flecha, ela é lançada. E quando ela é lançada, tem um processo até chegar ao alvo. Ela não é instantânea, lançou, chegou no alvo. É um processo. E a bênção desse processo é que Deus cuida. Ele direciona, colocando, aplicando na nossa vida, é que Ele vai sustentar diante das nossas necessidades durante o processo até acertarmos o alvo. Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Existe algo na sua vida hoje que está exigindo o processo? Algo que você precisa confiar ao Senhor e falar: Deus, eu estou tentando pular etapas. Eu estou muito preocupado como o Senhor vai fazer, esquecendo que é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem faz. O grande desafio de confiarmos dentro da nossa realidade em Cristo Jesus e não ficarmos de alguma forma preocupados, é de fato nós confiarmos nele. E sabemos que Ele vai fazer independente das circunstâncias ao nosso redor. Podemos lembrar Salmos 37, 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele vai agir. Ele não está parado. A pandemia não paralisou o nosso Deus. A segunda lição que eu consigo ver nessa história de Noé, para que Deus possa suprir todas as nossas necessidades, nós precisamos de direção. De direção. Se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que precisa. Se Deus já te deu uma direção, fica tranquilo. Você já tem tudo o que precisa. Tenta responder para você mesmo aí. Para qual direção você está indo? Qual é o alvo que você tem buscado nos últimos dias? Você que está em casa, as suas decisões, as suas escolhas, a sua postura, está indo para qual alvo? Muitas vezes nós estamos caminhando, mas nós não estamos sensíveis àquilo que Deus está separando e colocando para nós como desafios. E quando nós confiamos que Ele vai fazer, quando nós entendemos que é Ele quem faz, então nós, mesmo que a vontade dEle, o direcionamento dEle seja totalmente diferente do meu, eu vou descansar. Eu vou entender porque a vontade dEle é melhor que a minha, não é mesmo? Você é daqueles que fica bravo com Deus, que fica brava com Deus quando Ele dá uma direção diferente da que você gostaria? Você fica irritada, falando, mas não era isso. Eu lembro que quando Deus deixou claro para mim e para a Ari, nós termos filhos, chegou a época de ter filhos, e eu lembro que a Ari estava preparada para fazer a segunda graduação.
Nos preparamos financeiramente, nos estruturamos, pedimos direcionamento da igreja, aconselhamentos, enfim, de repente Deus nos deu uma direção. Não é a hora de fazer outra graduação, é a hora de engravidar. Naquela época não fazia sentido para nós, mas a direção foi suficiente para que nós pudéssemos viver o extraordinário que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que não fazia sentido naquela época faz hoje, porque nós vivemos pela fé e nós entendemos que a direção dele é o melhor para nós. Por mais que na nossa cabeça era melhor naquela época era fazer a graduação. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando Deus chama Noé para fazer uma arca, era impossível Noé ver ou imaginar aquela arca. Era impossível. Quando Deus fala e dá uma direção, eu fico imaginando a cabeça dele, pensando, tá, mas como é que é isso? Ele nunca viu um barco antes. Para a gente montar, às vezes, um guarda-roupa com um manual de instrução já é difícil, mas montar um barco. Nunca vi um barco antes, sem nenhuma referência. Hoje é fácil, eu entro no Google, barco. Pelo menos eu tenho uma referência naquela época. O que é um barco? Agora, querido, se Deus deu uma direção, a pergunta que fica é: o que está faltando para mim e para você, para nós prosseguirmos? Se Deus deu uma direção, se Deus dá um detalhe, se Deus fala, ei, faça isso, direciona, o que é que está faltando para nós caminharmos e prosseguirmos? Talvez esse tempo de pandemia fez você perder a direção. Talvez esse tempo de pandemia fez você se afastar totalmente do alvo. Assim como muitas vezes nós colocamos no GPS e nós confiamos no GPS que nós chegaremos no destino final. Muito mais, queridos, nós precisamos confiar em Deus. E se nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, e nessa manhã, se você não tem a sua vida nas mãos de Deus, você vai ser desafiado a colocar, porque quando nós colocamos a nossa vida na direção de Deus, queridos, nós vamos chegar até o alvo. Nós vamos chegar, não importa como, porque Ele vai fazer. Noé recebeu todos os detalhes possíveis, uma direção completa. Lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 14, vai aparecer no telão. Ele recebe assim, você porém fará uma arca de madeira cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. São detalhes. Olha os detalhes. Um Deus que nos fala detalhes. Nós não podemos perder a sensibilidade, queridos. Quando nós deixamos de escutar os detalhes de Deus, isso significa que nós estamos dando ouvido a outras coisas. Quando nós deixamos de escutar os detalhes de Deus, isso significa que distrações estão fazendo com que a gente perca esses detalhes. Deus dá detalhes àqueles que estão sensíveis. A vontade dEle, a direção dEle. E além de dar a direção, Ele cuida de detalhes. Recentemente nós tivemos uma experiência onde a Ari fez um bolo de chocolate. E aí o João chegou até a Ari e falou: mamãe, eu quero levar um pedaço de bolo para minha professora. Aí a gente não tinha um pote apresentável, bonito, e a gente começou a desconversar ali para ele esquecer e não levar o pedaço de bolo. Passou um tempo, nos preparamos para sair, para levar ele para a escola. Quando a gente entra no carro, ele falou: mamãe, o pedaço de bolo. Aí, constrangidos, nós voltamos, pegamos um pote qualquer lá, escrevemos um bilhete para a professora. O João queria muito levar esse pedaço de bolo para você. João voltou da escola e nos deparamos com um bilhete na agenda. Ela falou assim: que delícia, obrigado pelo mimo, eu amei. Veja como Deus cuida da gente e nos mima. Hoje cedo eu falei que queria comer um bolo gostoso de chocolate, que não é a minha especialidade. E Deus usou a vida do João. Isso me chamou a atenção porque quando nós deixamos de escutar os detalhes de Deus, muito mais do que a gente deixar de ter experiências, a gente priva as pessoas que têm a experiência também. Quando nós deixamos de escutar os detalhes de Deus, nós perdemos a oportunidade de ser bênção e de sermos abençoados. Quem sai perdendo somos nós, mas como igreja,
como igreja viva, espalhada nas casas, nas empresas, nas escolas, nas universidades, na vizinhança, lá no Uberaba, nas nossas congregações, quando nós perdemos os detalhes, quem perde somos nós, como igreja, mas nós também fazemos com que outros percam. Qual foi a última vez que você buscou a direção em Deus? Qual foi a última vez que você se colocou na presença dEle e falou: Senhor, qual é o direcionamento do Senhor? O que o Senhor tem para mim? Nós podemos ver que através da vida de Noé, ele vivenciou essa experiência, uma experiência de fé. No Salmo 31, Davi faz uma oração, ele fala assim: és minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduza-me. Salmo 31, 3. Essa é uma oração que eu e você nós precisamos fazer. Senhor, guia-me, conduza-me. Nós podemos lembrar também de Jeremias ali, no versículo 11, 29, falando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quer uma direção melhor que essa? Quer uma direção mais direta que essa? Faça um compromisso hoje de estar mais sensível a Deus, de escutar os detalhes daquilo que Ele tem separado para a tua vida. Assim você vai poder ser muito abençoado. Mas sem sombra de dúvida, Deus vai usar a sua vida para abençoar também. A terceira e última lição que eu gostaria de deixar através da vida e dessa experiência de fé de Noé é a renúncia. Se nós não estamos prontos para abrir mão do que passou, nós não estamos prontos para receber o novo de Deus. Eu só consigo ter uma nova vida se eu deixar a velha para trás. Noé, ele passou a vida inteira construindo a arca. A Bíblia não nos fala o tempo exato, mas olhando alguns estudos, enfim, mais ou menos uns 100 anos ele passou construindo aquela arca. Mas tão difícil quanto construir a arca, confiar, receber toda aquela direção, viver algo sobrenatural, mas tão difícil quanto vivenciar todo esse processo, foi ter que abandonar a arca depois do dilúvio. A arca tinha um propósito, e cumpriu, mas passou. A construção da arca, o direcionamento de Deus tinha um propósito e cumpriu, mas passou. Às vezes nós ficamos presos em situações, às vezes nós ficamos presos em relacionamentos, em fase da nossa vida, querendo viver lá atrás, aquilo que Deus já passou e tem algo novo à frente para nós. E nós ficamos paralisados. A pergunta é: como flechas, nós vamos ficar parados ou nós vamos prosseguir? Como flechas que Ele nos lançou, nós vamos ficar paralisados ou nós vamos prosseguir? Penso que nesse tempo de pandemia nós vivemos coisas extraordinárias na presença de Deus. A pandemia veio e nos ensinou e nos trouxe muitas coisas boas, não é mesmo? Mas chegou a hora de nós avaliarmos aquilo que continua e aquilo que eu preciso abrir mão. Aquilo que eu ainda invisto e aquilo que eu preciso renunciar. Porque eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar paralisado. Em cada nova estação de Deus existem novas ferramentas. Algumas ferramentas funcionaram até aqui, mas não vão funcionar mais. Algumas estratégias, algumas direções funcionaram até aqui, mas não vão funcionar mais para que nós possamos viver algo novo. Para que nós possamos viver novas experiências com Deus. Eu lembro em determinado momento também no ministério, onde eu e a Ari, nós fomos direcionados a viver um novo tempo. E nós não imaginávamos que aquilo iria acontecer na nossa vida, na nossa caminhada ministerial. E eu lembro que, sem saber o que fazer, nós ficamos durante 5 meses em luto, falando: Deus, por que isso? O Senhor tinha dado uma direção para nós, o Senhor havia mostrado e de repente não é isso, o que está acontecendo? E eu lembro que durante 5 meses, queridos, nós ficamos em luto, tentando olhar para trás, o que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus falou claramente para mim e para a Ari: vocês estão atrasados. Vocês estão tão focados no passado, que estão deixando de ver o que eu já estou fazendo novo. Vocês estão tão limitados, que estão perdendo de viver o extraordinário que eu tenho para vocês.
Às vezes nós estamos com tanta vontade de viver o que já passou, que nós não vivemos o novo de Deus. Quais são as distrações da sua vida que tem feito você perder o foco? E quem sabe ficar olhando muito para trás? Deus, Ele deu uma nova vida para Noé e sua família. Eles fizeram parte da história, da nossa história. Mas se Noé passou o dilúvio, se Noé tivesse ficado dentro do barco, com o braço cruzado, falando: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu construí tudo isso aqui. Eu vivenciei experiências. Uau, eu recebi detalhes de Deus. Para abandonar, se Noé ficasse dentro do barco, ele não teria vivenciado a experiência que Deus havia para ele, para a família e para toda a história que nós conhecemos. Pensando no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada, desde o lançamento, nós não podemos ficar parados, queridos. E nós não podemos regredir. Flecha não dá ré. A flecha, quando ela é lançada para acertar o alvo. Se nós não estamos prontos para abrir mão do que passou, nós não estamos prontos para receber o novo de Deus. Será que nessa manhã você não precisa avaliar na sua vida se existe algo te prendendo, te paralisando? Será que você não está tão preso no passado que está esquecendo de viver o novo? Muitos estão presos na pandemia, no início da pandemia do ano passado. E estão usando isso como desculpa para qualquer outra coisa, menos para prosseguir, menos para avançar, menos para ir adiante daquilo que Deus tem. Lembre, Deus não parou, Deus continuou. E sempre vai continuar a fazer, independente das circunstâncias ao nosso redor. Quem para somos nós. Quem paralisa somos nós. Confiança, direção e renúncia. 3 palavras que, de alguma maneira, eu e você, nós somos desafiados nessa manhã a pensar na nossa experiência de fé, na nossa história de fé. Uma experiência que mostra o cuidado de Deus durante todo o processo até chegar ao alvo. Qual é a sua experiência de fé? Qual é a sua história de fé? Essa manhã, o meu primeiro desafio para você vai ser compartilhar de alguma maneira a sua história de fé. Desde o início da minha mensagem, a Kitty está aqui desenhando. Está quase. Está ficando bonito o desenho. E esse desenho vai ser disponibilizado depois nas mídias sociais da IBB. Além de você poder ali curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais, você vai ter o desafio nesse dia, talvez, durante a tarde, a noite, ou durante a semana, de pegar essa imagem e compartilhar a sua experiência de fé. Talvez para um amigo, para um vizinho, talvez no próprio Instagram, no Facebook, ou aonde você entender. Porque enquanto as nossas experiências de fé ficarem apenas aqui dentro deste local, nós vamos ser muito abençoados. Como é bom poder escutar o pastor Demilson, como é bom poder vivenciar relacionamento, mas essas experiências de fé precisam estar lá fora, diante das necessidades que nós vivemos, no mundo que vivemos, na cidade que vivemos, no seu vizinho que precisa de ajuda, no seu amigo, enfim. A nossa experiência de fé, assim como a de Noé hoje, pode nos inspirar. A nossa experiência de fé pode também inspirar a outras pessoas. E seu desafio nessa manhã, primeiro desafio que eu deixo, depois, quando você entrar nas redes sociais da IBB, esse desenho que a Kitty está desenhando, você vai poder compartilhar a sua experiência de fé. Você aceita esse desafio? Você leva esse desafio para a sua vida, para a sua casa? Queridos, quando nós somos lançados como flechas, nós precisamos viver uma experiência de fé em saber que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Existe algo que precisa ser suprido na sua vida? Não vai ser pela sua força, mas vai ser o cuidado e o sustento de Deus. Paulo nos lembra no livro de Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando eu olho para a vida de Noé e a experiência de fé dele, eu consigo perceber que, diferente de nós, quando nós escutamos uns detalhes, quando nós temos o direcionamento de Deus, naquela época Noé, ele precisou literalmente viver pela fé.
Hoje, infelizmente, nós temos outros recursos que, às vezes, faz com que a gente se acomode um pouco. Ah, tá ruim, mas tá, beleza. Ah, pode ser, mas deixa quieto. E nós deixamos de ter uma experiência de fé. E nessa manhã, se você entende que você precisa confiar em Deus, porque você tem recebido informações, tem vivenciado situações onde você precisa confiar nele. Se nessa manhã você entende que você precisa voltar a estar sensível ao direcionamento dele. E se nessa manhã talvez você entende que você precisa renunciar, abrir mão de algo, eu quero desafiar você a viver uma experiência de fé. Talvez Deus já está dando o direcionamento. E falta você simplesmente se colocar de pé e falar: Senhor, como flecha que acerta o alvo, eu vou acertar. Porque eu confio no Senhor. Porque eu estou sensível àquilo que o Senhor tem separado para a minha vida. Eu quero ser abençoado, mas eu quero abençoar. Mas eu quero prosseguir. Eu quero esquecer o que ficou para trás. E como Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo Jesus é nova criação. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que se fazem coisas novas. E nessa manhã Deus está desafiando a cada um de nós a vivermos experiências de fé. Eu queria orar pela sua vida. Você que está em casa, eu queria orar pela sua vida. Se você está tomando alguma decisão nessa manhã, se você entende que precisa compartilhar sua história de fé, e quem sabe precisa viver uma história de fé, você vai poder mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na tela, e você vai poder compartilhar isso. E como igreja nós queremos acompanhar você. E você que está aqui nessa manhã, se o teu desejo é viver uma experiência de fé, confiando em Deus, estando sensível àquilo que Ele tem separado para você, e deixando para trás as coisas que já se passaram, eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Eu queria orar nesse momento. Eu queria colocar diante de Deus as nossas vidas. Como IBB, nós somos uma igreja viva, queridos, e nós nos movimentamos. Só que nessa manhã, se você também está aqui e você nunca teve uma experiência de fé, eu quero te convidar a você ter a sua primeira experiência de fé agora, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. E se você está aqui nessa manhã e você precisa consagrar a sua vida e falar: ei, eu preciso de uma experiência com Deus. Eu nunca tive. Eu conheço a história, até já tinha escutado sobre a história de Noé, mas eu não tive experiência com Deus. Nessa manhã, quero te convidar a você ter a sua primeira experiência com Ele, entregando a sua vida. Feche seus olhos. E se você se considera essa pessoa que precisa ter essa experiência, eu quero que você faça uma oração comigo, falando: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ter uma experiência de fé contigo. Eu quero confiar, eu quero estar sensível ao Senhor e deixar para trás toda a minha vida, o velho, para poder viver uma nova vida com o Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração enquanto todos estão com os olhos fechados, eu queria que você fizesse só um sinal para mim, falando: Tiago, eu fiz essa oração. Eu tenho uma primeira experiência. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Alguém mais teve a primeira experiência com Deus nessa manhã, falando: olha, eu entreguei minha vida a Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Você quer? Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero orar para a gente poder louvar ao Senhor e finalizar esse tempo, mas eu quero que você de fato tenha essa experiência com Jesus, experiência de fé. Não saia daqui sem ter essa percepção que a sua vida, a sua história vai transformar a nossa cidade, vai transformar a sua família, vai transformar aqueles que estão próximos de você. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque nessa manhã nós aqui como igreja reunida, nós podemos adorar o Senhor, podemos reconhecer a grandeza do Senhor. E assim como Noé um dia, o Senhor deu um direcionamento, o Senhor desafiou ele para um propósito. Como flechas, nós entendemos que a IBB tem um propósito. E como flechas, esses que hoje tiveram a primeira experiência com o Senhor, vão poder viver coisas extraordinárias. E esse é o nosso desejo, Pai.
somos flechas. Nos lance a lugares maiores, Pai. Nos lance a lugares onde o Senhor sabe que precisam de transformação. E nós queremos, Pai, cumprir o propósito, escutando os detalhes do Senhor, confiando em Ti e olhando o novo que o Senhor tem. Eu oro pedindo a Sua bênção para a Tua igreja, Deus, sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.